com vontade de querer saber, de querer aprender, de querer ter comunhão com o Senhor. Jesus é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas Pedro achava que era espada, aquela que cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Como era tumultuada essa Páscoa. Jesus se retira depois daquele momento com eles, que eles estavam ali, não estavam interessados naquilo que Jesus falava, que ia sofrer na mão dos gentios. Gentios são romanos, estrangeiros. E cá, diga-se de passagem, o cordeiro, ele era morto e ele era esfolado pelos levitas para ser apresentado para o sacrifício. Mas Jesus, vivo, foi esfolado pelo chicote romano. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele hoje nos traz a paz. Mas olhando nós para ele, não vimos beleza nem formosura alguma para o que desejássemos. Ele estava todo ensanguentado, ele estava todo esfolado. Mas antes disso, ele agonizava num lugar chamado Getsemani, o jardim da prensa das oliveiras. Talvez também você não conheça muito esse negócio de prensa de oliveira. Mas quando a azeitona, que é a oliveira, ela era prensada, ela não é como é feito o óleo de soja, o óleo de girassol, ela é prensada. Prensava a primeira prensa, saía o óleo mais precioso, o óleo da unção do sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote da ordem do Melquisedeque. Melquisedeque que não tinha genealogia, ele chega ali com pão e vinho para oferecer. E Jesus fala do pão e do vinho. Hoje nas nossas igrejas a gente não costuma usar o vinho, a gente usa o suco de uva, até por conta de pessoas que já no passado tiveram um problema com o vinho. Então é mais prudente que não haja álcool nas nossas festas. Mas, meus irmãos, ali estava Jesus no jardim de Getsemani, e ele orava, e ele se angustiava, e caíam do rosto deles gotas de sangue, grande aflição, e ele falava para o Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque já estava muito pesado. A indiferença dos discípulos, que 3 anos andavam com ele, e tudo aquilo que ele ia sofrer naquela noite. A noite começa a viração do dia, e a noite começa depois das 18 horas. Lógico que não tinha relógio, então entardecia, anoitecia, já era o dia seguinte. Jesus então, ele está ali orando, os discípulos não conseguem suportar o peso espiritual. Existe um peso espiritual a ser vencido. Aleluia. Aleluia. Talvez se você não consiga orar, interceder, às vezes parece que sempre tem Pedro, Tiago e João para uma tarefa que era de todos. Precisamos de gente que se dediquem à intercessão, à oração. Glória a Deus. Muitas vezes não conseguimos orar, precisamos pedir força para o Senhor. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa de oração. Meus irmãos, essas crianças que vimos aqui precisam de oração. Os mais idosos dessa comunidade precisam de oração. Essa igreja precisa de oração. O corpo de Cristo precisa de oração. Os doentes no hospital precisam de oração. Onde estão as pessoas para orar e interceder? E aqueles discípulos não conseguiram interceder, mas se tornaram grandes homens de oração. Grandes feitos fizeram por causa da oração e do jejum. Mas chega o traidor. O traidor, com um beijo, ele identifica quem é Jesus. E lá, você vai ler nos evangelhos, você vai ver que tem uma coorte, 2 Os, né? Coorte. Coorte é uma unidade romana de 500 a 600 soldados, para pegar um só.
E é interessante que João é o único que narra que quando eles chegam, Jesus pergunta: a quem buscais? Ele fala assim, os soldados falam: a Jesus o Nazareno. E ele fala assim: eu sou. Quando eu falo eu sou, os soldados caem tudo por terra. E ele pergunta pela segunda vez: a quem buscais? Ele diz: a Jesus o Nazareno, porque eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele é o único que pode dizer: eu sou. Mas não foi fácil. Mesmo acontecendo aquele grande sinal, e ele tão controlado, porque ele sim gerava o fruto do Espírito Santo para deixar exemplo para a nossa vida. Ele podendo pedir ao Pai 12 legiões de anjos, cada legião, meus irmãos, eram até 6.000 homens. A Fulminata, que é a 12ª legião romana, ela tinha 8.000 homens com os escravos que serviam nela. Um anjo só matou 185.000 do exército inimigo no Antigo Testamento. Mas ele não fez. Ele se entregou. Ele foi firme. Você entende que ele, como uma ovelha muda, ele foi levada ao matadouro? E assim, por pouca coisa você já quer falar? Não, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, eu vou explodir. Engole. Glória a Deus. Suporta. Glória. Seja firme. Seja controlado. Mas, meus queridos irmãos, ele foi levado acorrentado e ele foi interrogado primeiramente por Caifás e Anás e batiam no rosto dele. Os homens cuspiam o rosto dele, davam socos nele, e ele foi levado para ser interrogado por Herodes e depois por Pôncio Pilatos. Nesse momento, o galo canta 3 vezes, e depois de Pedro ter traído, o galo canta e Jesus passa. Lucas é o único evangelho que narra. Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. Imagina aquele olhar de Jesus. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. A diferença entre o rei Saul e o rei Davi, quando você olha para a vida de Davi, você fala assim: esse peca muito mais que Saul. Mas com uma diferença: talvez Saul pecasse menos de fato. Mas Davi, quando era repreendido, ele chorava. Ele compunha o Salmo 32 e diz: aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque contra ti, somente contra ti pequei. Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! A diferença de uma pessoa que se quebranta, Pedro ali chorou, porque ele sentiu o pecado dele, ele sentiu a presunção dele, ele viu que ele caiu, e ele foi olhado com um olhar misericordioso. Aleluia. Porque ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez já com o rosto que não deu para limpar os cuspes daqueles soldados, daqueles homens que estavam ali do Sinédrio. E ele foi levado, interrogado por um, interrogado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi alertado. A esposa dele falou assim: não faças mal a esse homem, eu sonhei com ele e muito me angustiei, mas ele não quis ouvir. Por quê? Porque ele amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E ele manda chicotear Jesus. E aqueles homens usavam um chicote que tinha 5 tiras, e no meio dessas tiras tinha bolas de ferro, pedaços de osso, e batiam em Jesus e puxavam com grande violência, e ele foi moído ali. Se não bastasse, chegaram homens sádicos com uma coroa feita com espinho de acácia e colocaram na cabeça dele. E se ainda não bastasse, eles pegavam o próprio bastão e batiam na cabeça dele e falavam: profetiza! Hoje é noite de ceia. Existe uma religião que eles criaram uma doutrina. Eles falam que o pão se torna carne, literal.
e o vinho, sangue literal. Inclusive, um desses sacerdotes dessa religião disse que ao abrir o sacrário, o lugar que se tem a Eucaristia, encontrou pedaço de carne e sangue. Meus irmãos, o Evangelho tem que ser verdade. Aleluia. Então chamaram-se esse acontecido de milagre da transubstanciação. Eu não acredito nisso. O crente verdadeiro também não devia acreditar, né, pastor? Mas nós cremos que o corpo dele foi moído por nós. Glória a Deus. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Aleluia. E ele, enfim, carregou um madeiro pesadíssimo. Alguns historiadores dizem que era um patíbulo que ele carregava. Aquele patíbulo pesaria entre 60 e 80 quilos. E se ele carregasse a cruz toda, chegaria a 140 quilos. É muito peso. E ele já debilitado, porque não comia, não bebia, perdia sangue, ele cai. E eles vão constranger um homem chamado Simão, o sirineu. E esse homem leva a cruz. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez esteja um momento difícil na sua vida também. Talvez você tem coisas que você não pode nem dizer para a esposa ou para o esposo. Mas Deus enviará o sirineu. Aleluia. Deus enviará o sirineu para ajudar você a levar a cruz. E ele chega num lugar chamado Gólgota, caveira, e ali ele é pregado numa cruz. Naquele momento, talvez os anjos, contemplando aquilo, o Pai em silêncio, eles, talvez, isso não está na Bíblia, mas Pai, basta uma palavra tua, a gente acaba com isso. Mas a Bíblia diz que Deus quis morrer por nós. E ele ficou naquela cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. Na cruz ele falou 7 frases. Uma delas foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sempre vão ter pessoas que debocham. E lá estavam os debochadores. Ele chama Elias. Vamos ver se Elias virá para salvar. Ele não chamava Elias. Ele citava o salmo que diz: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele também falou: tenho sede. Eu escutei um comentário muito interessante. E se você vai analisar Colossenses, você vai ver que nesse momento em que ele está na cruz, diz que ele pega a cédula dos pecados nossos, que era contrária à nossa vida, e ele crava na cruz. Ninguém via, mas ele estava fazendo isso. Diz que ele, na cruz, ele triunfou sobre todos os demônios. E se tem alguém aqui que tem sido atormentado por demônio, eu quero dizer a esse demônio que ele foi vencido por Jesus. Aleluia. E os expôs publicamente. Aleluia. E sabe o que mais? Quando ele falou: eu tenho sede, é que ele desceu ao inferno. Lembra da parábola do rico e do publicano? Onde estava o rico? Estava num lugar de sofrimento e ele teve sede. E Jesus falou: sede. Mas também eu gosto de pensar que nós às vezes também temos sede. Talvez seja a sede que parece que Deus está distante, a gente de Deus. E a minha alma tem sede de Deus. Aleluia. Do Deus vivo. Glória a Deus. Seja qual sede for, os homens pegaram vinagre
e deram para ele beber. Você já bebeu vinagre? Tem uns que bebem vinagre, tem um vinagre de maçã que diz que é para perder gordurinha e tal. E mais ainda, quando os homens deram vinagre para ele, ele falou assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Ervas amargas. Nós vamos ser acusados, nós vamos ser caluniados, nós vamos sofrer perdas, vão falar contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas ele não abriu boca. As ervas amargas. Nós somos muitas vezes, como cantado aqui, tem uma dificuldade tão grande de pecar. Mas eu me lembro de uma parábola que Jesus contou que 2 homens deviam muito dinheiro. Um devia 500 e o outro devia 50. E ambos foram perdoados. E Jesus perguntou para o fariseu: quem amará mais? Eu tenho por mim que aquele que perdoou foi perdoado dos 500. Nós devemos muito. Eu falo por mim. Graças a Deus que o Senhor tem entrado na minha vida e me transformado. Mas eu fiz coisas tremendas. Tem pessoas que falam assim: puxa, você é tão calmo. Mas não sabia quem eu era. De puxar faca e revólver para matar. Eu fui aquele que foi perdoado dos 500. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdoar no discípulo é muito fácil. Talvez nessa noite aqui tem pessoas que não conseguem perdoar. Porque talvez, como Pedro, acham que é muita coisa. Todos nós pecamos. E todos nós precisamos do perdão. Glória a Deus. E Jesus falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E então Jesus, ele fala algo tremendo, já nos últimos momentos de vida. Tetelestai, está consumado. Tetelestai era o carimbo que se batia quando você comprava uma propriedade e quitava ela. Como é bom quitar, né? Eu fui comprar uma máquina de lavar, daí a geladeira pifou, daí eu falei assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Senhor, dá discernimento. Daí a esposa já foi na frente, já viu uma geladeira, né? Eu falei um preço, ela já veio com o dobro do preço. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Mas eu tive que quitar a anterior para comprar outra, um crediário também, né? Mas como é bom quitar. Tetelestai era quitar. Mas também tetelestai era quando alguém cumpria a pena e o poder público dava uma alvará de soltura, né? Está consumado, está pago. E ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E faleceu. E diz que passou a sexta-feira, o restante da sexta-feira. E é tão tremendo a gente saber que o crucificado, ele ficava na cruz e ele era jogado num lugar chamado Fogo da Hiena. Já ouviu falar do Vale de Roma? Lá eles jogavam animais e pessoas que morriam e eram pessoas que mal vistas na sociedade. Mas Deus usa a vida de um homem chamado José de Arimateia, que perde o corpo de Jesus. Tudo é muito rápido, porque estávamos próximos à viração do dia e já não podia fazer mais nada porque era o sábado. Então, ele pega o corpo de Jesus, coloca numa sepultura dele, que ele encontrou, escavado na rocha, ali perto, que nunca foi usado. E o corpo ficou ali. Mas os religiosos falam assim: os discípulos deles vão tirar ele lá do sepulcro e vão dizer que ele ressuscitou, como ele falava. Vamos pedir um destacamento. Um destacamento romano é de 20 a 50 guardas para guardar o corpo morto. E além do mais, eles colocavam um selo, que era o sinete do imperador, uma argila e
Ninguém podia violar aquele negócio lá, aquele símbolo, aquele selo. Madrugada do domingo. Desce um anjo em forma de relâmpago. Aleluia. Aleluia, Jesus. Um terremoto. A pedra do sepulcro rolou. Aleluia. E Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Paulo escreveu assim: ó morte, aonde está tua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Aguilhão era um tipo de um alfinetão que eles alfinetavam boi para o boi e para o outro lado, não se desviar. O Senhor ressuscitou. No espaço de 40 dias, ele come com alguns discípulos. Pedro está temeroso, porque Jesus dá um recado para Maria Madalena, para que eles se encontrem na Galileia. Pedro certamente fala assim: olha, eu vou tomar um puxão de orelha, porque eu falei que não ia negar, eu falei que ia até a morte, e ele me advertiu, e eu fui duro de coração. Você é duro de coração? Todos nós somos. Se apropria nessa noite de primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Amo. Mas no original é assim: Pedro, tu tem ágape por mim? Ágape é ir até a morte e morrer por quem ama. Ele falou assim: olha, eu tenho afeição por ti, já mudou de história, filéu, né? Eu gosto de ti, mas morrer por ti. E pergunta mais uma vez e outra vez, e ele se entristece. Mas ele fortalece aquele homem. E aquele homem, novamente, no final da vida, pelo imperador Nero, que bota fogo em Roma, fala: Pedro, se você negar ele, se você disser que tudo isso é uma fábula, nós vamos te livrar da morte de cruz. O apóstolo Paulo, que era cidadão romano, já tinha sido decapitado, mas se você fizer isso, nós vamos te livrar. Basta só você negar. O Espírito Santo fortaleceu ele. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo, mas não negou. Mas nesse intervalo da ressurreição, Jesus come pão, ele come peixe. Aparece para muitas pessoas, em particular para o seu irmão, meio-irmão Tiago, que escreve a epístola de Tiago, também meio-irmão de Judas, que escreveu outra epístola. E ele vai para o céu depois de 40 dias. E aparecem dois varões de branco e falam assim: varões galileus, por que vós estáis olhando para o céu, admirados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, Ele voltará. Aleluia! Glória a Deus! Ele voltará, meus irmãos, mas não mais como uma criança que nasce na barriguinha das nossas esposas, das nossas mães. Ele virá gloriosamente. Glória a Deus. Ele virá repentinamente. Glória a Deus. Como o raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele voltará. E todo olho verá. Aleluia! Mas ele não volta mais como Salvador. Ele voltará como justo juiz. E todas as nações se lamentarão diante dele. Aleluia. Lá no Apocalipse diz que os homens vão fugir para os montes e vão dizer: montes, cai sobre nós e encubra-nos da vista daquele que vem e da ira do Cordeiro. O Cordeiro finalmente julgará toda a humanidade. E eu e você, nós compareceremos perante o tribunal. E diz o Apocalipse que serão abertos todos os livros. E lá naquele livro, cada um de nós será julgado conforme as suas obras. E por fim, será aberto o último livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro. E todos quantos não estiverem com seus nomes escritos naquele livro serão lançados
lançados no lago que arde enxofre e fogo. Eu tenho poucos minutos, 8 minutos, eu queria que a gente fosse para o texto que eu acho que o pastor vai ler. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 23. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados por mundo. Meus queridos irmãos, eu vou encerrar com essa leitura, mas me permita fazer algumas considerações aqui. Aqui, Paulo, basicamente, ele repete o que nós lemos em Lucas. Mas no versículo de número 27, e aqui a gente já anunciou a morte do Senhor até que ele venha. No versículo 27 diz: o que comer do pão e beber do cálice indignamente. Sabe qual é o grande problema que podemos incorrer, que podemos estar já nele, fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito? Tornar banal aquilo que é santo, sem discernimento aquilo que deveríamos ter temor no coração. Todo aquele que vai comer o pão e beber do suco deve examinar-se a si mesmo. Foi a mulher que tu me deste? Não, Adão. O certo você deveria ter dito: fui eu. Ou seja, antes da gente se aproximar da mesa do Senhor, foi a mãe que eu tive, foi a criação que meu pai era muito duro, minha mãe era não sei o que lá, meu irmão era bibibi. Não, é nós chegarmos antes de comer do pão e beber do sangue, examinar a si mesmo. Pastor, mas o meu marido, ele parece a besta do Apocalipse. Somos nós que temos que nos dobrar e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque em cada ceia o Senhor nos dá a oportunidade de participar dela dignamente, não indignamente, não de qualquer jeito. E não adianta a gente fazer um pacto com o Senhor e não cumprir, um voto de tolo e não cumprir. Se vamos falar: Senhor, eu quero e prometo viver uma vida reta, vou ler a Bíblia, vou orar, vou estar na comunhão da igreja, cumpra. Porque voto de tolo, Deus não se agrada. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessamos e não deixamos o pecado, não alcançaremos misericórdia, e os livros serão abertos e prestaremos conta. Temei o Senhor e dai-lhe glória, é o que diz o Apocalipse. Então, nessa noite, examine-se o homem a si mesmo.
O meu texto, como o seu, não diz: examine o homem, a liderança da igreja. Examine o homem, a sua esposa. Examine o homem, o seu pai. Não, examine o homem a si mesmo. Nos examinemos nessa noite, para ver se nós realmente estamos crendo no Deus da Bíblia, em Jesus das Escrituras, o Salvador, o misericordioso, porque Ele virá. E os profetas chamaram o dia da vinda dele de grande e terrível dia do Senhor. Muitos naquele dia vão chegar para ele e falar assim: mas no teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. E ele dirá abertamente: eu não vos conheço. Que não seja assim conosco, mas que essa ceia seja uma ceia diferente de todas as outras ceias. Uma ceia que a gente possa falar com Deus: Deus, muito mais do que coisas, eu preciso, como cantamos aqui, da tua presença. Aleluia. Você pode ter dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas e dívidas e sobrar, mas se a presença de Deus não for contigo, você sentirá um vazio muito grande. Aleluia. Cantamos e o irmão dirigente orou que nós sejamos cheios do Espírito. Como que seremos cheios do Espírito se há tanto em nós que precisa primeiro ser tirado? O vaso, para ser cheio, ele precisa esvaziar o que não presta. Aí sim, Senhor, enche agora. Eu quero convidar você a ficar de pé. Um minutinho e vai para orar. Aleluia. Essa mensagem que eu trago não é uma mensagem para você sair daqui derrotado. Não. É para você sair daqui como um verdadeiro guerreiro de Deus. Israel significa guerreiro de Deus. Glória a Deus. A irmã Karen está aí, irmã Karen? Glória a Deus, que prazer vê-la. A irmã Karen veio conosco lá no hospital. Louvado seja Deus, uma bênção. Fale com o Senhor. Se eu não me engano, a gente cantou Dá-me mais uma chance também, não cantamos? Dá-me mais uma chance? Coração igual a ter. Isso mesmo. Pede um coração igual ao Senhor. Um coração que foi fiel a Deus Pai. E foi até o final. E foi fiel até a morte no nosso cruz. Fala para o Senhor. Fecha os olhos. Aproveita essa oportunidade. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu quero que seja uma ceia diferente. Eu quero que seja uma ceia cheia do temor do Senhor. E que eu possa, de fato, estar preparado para o dia da sua volta. Glória a Eu Deus. agradeço ao pastor Tiago e toda a liderança da igreja pelo carinho e pela consideração. Muito obrigado. Muito bem, feche os olhos. Eu quero orar, mas eu quero que você ore também. Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala assim: eu quero que todos os homens levantem mãos santas para o céu, sem ira e sem contenda. Quando você levanta as suas mãos para o céu, você está se rendendo. Então se renda diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós nessa casa de oração, nesse lugar que é invocado o teu nome, nesse lugar em que as nossas lágrimas são derramadas, nesse lugar que a tua palavra fala conosco, que o Senhor nos exorta. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui nesse lugar em que louvores são entoados, mas também, Senhor, são lugares em que podemos abrir o nosso coração e orar a Ti a tempo de Te poder achar, como diz no Salmo 32. Senhor, eu te peço que nessa noite Tu venhas a começar de mim e da minha esposa sobre nós, perdoando os nossos pecados, tendo grande misericórdia de nós, que o Senhor possa nos levar a cada vez mais perto de Ti. Queremos que nessa ceia, eu quero, para mim e para minha esposa, seja uma ceia diferente, cheia do temor de Deus, consciente
da vida, da morte, da ressurreição, até que o Senhor venha, como diz a tua palavra. Por isso, Senhor, eu me examino e me acho em falta. Peço perdão dos meus pecados. E peço que o Senhor perdoe também todos esses irmãos e irmãs que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11:23, que nem nosso amigo pastor João já deu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Estenda a mão para cá. aqui está, Senhor, o pão que é representado, Senhor, o seu corpo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Glória a que Deus. todo aquele, Senhor, que fizer parte da sua mesa Amém. venha ser, Senhor, curado, Glória a Deus. liberto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que todas as feridas serão curadas, saradas, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Senhor, nós vamos para cá. Senhor Deus, eterno Pai, nós apresentamos, Senhor Jesus Cristo, esse suco de uva agora representado pelo Teu sangue precioso e realizado. Senhor, que quando nós participarmos, Senhor, do Teu sangue, possamos sentir, Senhor amado, o renovo, o avivamento dos altos céus correndo pelas nossas veias, Pai. Que sejamos alcançados, constrangidos por esse amor que se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Porque o Deus. que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fiquem todos de pé. Pai, nós apresentamos a Ti esses cálices. Nós cremos, Senhor, que esse ato, Senhor, de obediência, esses pães, esse suco, representam, Senhor, de verdade o Teu corpo e o Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, Senhor, que são batizados, estão em comunhão com Deus, com a sua igreja, vão participar, e todos sejam, como a Tua palavra diz, lavados pelo Teu sangue. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero aquele mestre severo, com no chão, ouvindo os fariseus falar que a lei de Moisés me condenava por meu ser. Mas veio uma terra, ele pegou assim de amor, mas mesmo assim de amor. Com a frase de a pedra que nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
Cordeiro que por mim se entregou, pelos meus pecados levou, pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? Toda a morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Um pedaço de pão que representa o teu corpo, Pai. Nós já consagramos, Senhor, e nós cremos que todos que participarem, Senhor, estão sendo, Senhor, curados das suas mazelas, Senhor, do seu desânimo e de tudo aquilo que tem afligido o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Podeis participar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, participando da tua mesa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor há de fazer. Esse suco representa o teu sangue, que nos lava e nos limpa de todo pecado. Se porventura, que nem o nosso querido pastor João falou aqui, existe alguém atormentado por demônios, esse demônio ele já foi cravado na cruz, ele já perdeu, ele já foi derrotado. Seja lavado do alto da cabeça até a planta dos pés. Podeis participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Que é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem